onde fiz questão de elogiar, inclusive, o pronunciamento de Vossa Excelência na linha de combate à impunidade, à corrupção, de uma reforma política, eleitoral e até partidária, se for necessário, se for para mudar o Brasil para melhor. Então, fica aqui os nossos cumprimentos. Mas nessa visão de mudar o Brasil, meu querido senador, os 3 senadores do Rio Grande, devido à crise que atravessa o nosso Estado, ontem eu fiz um pronunciamento longo sobre as paralisações que estão lá acontecendo, essa de 3 dias que envolve todo o funcionalismo, cerca de 40 mil pessoas pararam totalmente, até nessa sexta, na busca de soluções para o Estado. E nessa visão, os três senadores do Rio Grande, a imprensa gaúcha tem dialogado muito conosco. Escrevemos artigos, falamos nas rádios, nas TV, e o jornal Zé Hora pediu que cada senador colocasse a sua visão sobre a crise no Estado. E eu fiz um artigo nesse sentido, que registro aqui na tribuna nesse momento, Jornal Zero Hora, com o título O Mínimo Dever de Casa, no sentido de que a gente faça o dever de casa e estabeleça, claro, uma parceria com a própria renegociação da dívida do Rio Grande, que é a União, que é uma dívida impagável, eu repito de novo. Devíamos, quando fizemos a dívida 10 bi, pagamos mais de 22 e temos devendo mais do que 50. Então, isso não vai se pagar nunca. Me lembra até aquela história, quando nós comprávamos a casa pelo sistema financeiro de habitação lá atrás. Só que a dívida virava impagável e chegou um momento que o próprio banco entendeu que não tinha como. Então, quem tinha pago já uma série de anos, foi dado, então, o título de quitação. Pelos cálculos que nós fizemos, e vou também apresentar um projeto no dia de hoje, junto com os 3 senadores, que faz a atualização da dívida do Rio Grande pela correção do IPCA no longo do período. Porque nós somos um ente federado e não dá para a União tratar os seus filhos, eu diria, como se fossem simplesmente empresas que estão pagando juro para um banco. Não é isso. Nós, numa visão nova do Pacto Federativo, queremos a descentralização. E o papel da União não é tratar os Estados-membros como se fossem uma empresa ou alguém que está pedindo um empréstimo. E é nessa linha, senhor presidente, que eu vou desenvolver aqui o artigo que fiz e foi publicado no dia de hoje, como também serão publicados os artigos dos outros 2 senadores. Senhor presidente, então peço, e já mostrei aqui o jornal, que seja registrado nos anais da Casa, artigo de minha autoria, sobre o título Mínimo Dever de Casa, vinculado no jornal Zero Hora desta sexta-feira. O texto foi a pedido da editoria de opinião do jornal e integra uma série de artigos assinados por parlamentares, empresários, sindicalistas, ex-governadores e, naturalmente, também a visão do atual governador. O tema é a crise financeira no Rio Grande do Sul e as saídas para o Estado. Já foram publicados textos, senhor presidente, do presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, do presidente da Força Sindical do Estado, Cláudio Janta, da presidente do CEPERG, professores Helenir Aguiar Schuller, do presidente da OAB Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci, do presidente da Fiergs, Heitor José Miller, do presidente da Federação, Ricardo Ruzovic, do presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, do presidente da Farsul, Carlos Perotto, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, e também dos 2 senadores, da senadora Ana Amélia e do senador Lazier Martins, o qual falei, inclusive, hoje pela manhã, sobre a crise no Rio Grande. A programação prevê a participação dos ex-governadores Tarso Genro, Ieda Cruz, Germano Rigoto
e o nosso inesquecível ex-governador também, Olívio Dutra. Após, senhor presidente, a leitura que farei aqui do artigo, repito que o objetivo é que a sociedade viva do Rio Grande, os articuladores, os políticos, os mais variados setores, falem sobre visões de recuperação do nosso estado do Rio Grande. Vamos ao meu artigo, senhor presidente, que está hoje publicado no jornal Zero Hora. Até o momento eu fiz uma introdução. Agora eu passo a apresentar o artigo na visão de que eu entendo que é possível, sim, recuperar para os gaúchos e gaúchas e para o país a economia, as finanças e que o nosso Estado volte à normalidade. Começo dizendo, senhor presidente, nenhum debate sobre soluções para a crise financeira do Rio Grande do Sul está desvinculado da questão nacional. Isso é válido para todos os estados e municípios da Federação. O Brasil não tem, de fato, uma proposta desenvolvimentista, senhor presidente, que resguarde e incentive a indústria, a infraestrutura, a educação, a saúde, as pequenas e médias empresas, ou uma taxa de juros que estimule o mercado sem empobrecer a população. Sobremaneira que se valorize o homem do campo, o homem da cidade, o trabalhador, ofertando produção, emprego e renda. Igualmente, não temos uma política que possibilite esperança aos jovens, que acaricie, sim, com justiça, o direito sagrado dos aposentados e dos idosos. Pouco tem sido feito para combater a sonegação e a própria corrupção, os impostos, e quase nada para penalizar efetivamente corruptos e corruptores, inclusive no Rio Grande. Estamos aquém de um projeto que harmonize os interesses públicos e a iniciativa privada. Os poderes constituídos devem um novo pacto federativo a todo o povo brasileiro. Quase 70% da arrecadação nacional vão para os cofres da União. É vexatório, senhor presidente, o beijamão, repito, o beijamão de governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores nos palácios de Brasília. Receber o seu quinhão não é favor algum, é um direito de cada estado, de cada município. Os recursos, além de ser descentralizados, devem estar vinculados à responsabilidade social e ambiental dos gestores públicos, senhor presidente. Nesta mesma esteira estão as reformas. O brasileiro exige cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica e, repito, cidadania social. Combinado a isso, senhor presidente, deve haver clareza de que cumpre aos estados fazer o que eu chamo de mínimo dever de casa. Vejamos a situação do Rio Grande do Sul. Conforme o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, a sonegação do ICMS no estado correspondia, em 2014, a nada mais e nada menos, e não é pouca coisa, a 7 bilhões. Dinheiro esse que poderia ser usado para efetuar em dia o pagamento dos servidores e aposentados. Do mesmo modo, no cumprimento do piso nacional dos professores, que até hoje o meu estado não paga, entra governo e sai governo, e nem o piso dos professores é pago. Ou na ampliação e na construção de postos de saúde, mais investimento na nossa educação tão fundamental para qualquer povo em qualquer país do mundo.
A corrupção precisa ser severamente combatida pelos governos, a nível nacional, mas também a nível estadual. A propina, o dinheiro que sai dos cofres públicos desviado, não é exclusividade do âmbito federal. Há corrupção também nas esferas estadual e municipal, no público e no privado. Outra medida, senhor presidente, é discutir a dívida com a União, contratada em 1998. Ela compromete 13% de toda a receita e precisa sim ser repactuada urgentemente. A dívida inicial, como eu dizia no comentário que fiz na abertura, era de 9,7 bi. Já foram pagos 22 bi, restando ainda 47 bi, que atualizar vai dar mais que 50 bi. É lógico que dessa feita um Estado que é a quarta economia do Brasil, que contribui com quase 9% do PIB nacional, só pode estar em crise, porque é uma agiotagem da União com o Estado e uma dívida impagável. A dívida ativa, débitos de pessoas, empresas com o governo, precisa ser cobrada. O Tribunal de Contas do Estado estima que ela esteja na casa de 10 bi. Já a dos municípios ultrapassa a casa de 4 bi. Me refiro a municípios gaúchos. A par dessas ações, não se admitem simplesmente achar que as privatizações vão resolver tudo. O foco do governo deve ser, sim, aperfeiçoar a aplicação do dinheiro público, ter posição firme, olhares na fiscalização tributária, assim como operar com responsabilidade na arrecadação, na cobrança e transparência das contas públicas. Deve ainda repensar a concessão de benefícios fiscais para atrair investidores. O governo, senhor presidente, deve estar aberto para debater suas ações com o coletivo, ou seja, o povo poderá sugerir o que é prioridade e cobrar dos seus agentes políticos. O empoderamento do povo é um elemento de base imprescindível ao bom governo. Basta que citemos as experiências do Rio Grande com orçamento participativo, método que deu certo, não só na capital, em Porto Alegre, como em Rio Grande, como em Canoas e outras tantas cidades como Pelotas. O desenvolvimento pressupõe políticas humanitárias ou preventivas que garantam os direitos e as conquistas dos trabalhadores. Incentivemos, pois, uma sólida cultura de governabilidade que ultrapasse as bandeiras e greis partidárias e ideológicas. Basta do arcaísmo político, situação versus oposição e vice-versa. Isso mata o potencial de cada ente e castra os sonhos e as esperanças de gerações. A velha província de São Pedro há muito deixou de ser, queremos ou não, protagonista. Suas façanhas, que outrora cantávamos no nosso hino, deixaram de ser modelo a toda a terra. Hoje, embala sim com orgulho os nossos hinos e canções, mas o momento é outro. E as façanhas têm que acontecer, é hoje, é aqui e agora, e não só no passado. Sou daqueles que ainda acredita que o vento da terra, de Érico Veríssimo, vai para o sul e faz seu giro para o norte. E por isso, quero renovar meus compromissos de apoio e de luta renhida em defesa permanente do povo sul-rio-grandense, aqui, agora e sempre, senhor presidente. Senhor presidente, com o propósito de contribuir ao debate
sobre a retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O jornal Zé Goga publicou, até setembro, uma série de visões do Rio Grande. Trata-se de um dossiê com mais de 15 perspectivas diferentes e críticas sobre as possíveis saídas para a crise do nosso querido solo gaúcho. Para isso, o jornal solicitou às lideranças, como eu dizia na abertura, empresários, sindicalistas, políticos, artigos, análises e propostas a partir da seguinte questão. O Rio Grande tem saída? Sim, tem saída. A série termina em junho. A ideia é produzir um dossiê plural a ser entregue ao governo do Estado do Rio Grande. Parabéns ao jornal Zé Goga pela iniciativa. Senhor presidente, depois de fazer esse pronunciamento, que foi o meu principal pronunciamento do dia de hoje, eu queria ainda deixar registrado nos anais da Casa a carta de Florianópolis, Santa Catarina, que recebi. A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Ana Paula Lima, enviou um ofício ao meu gabinete falando da carta de Florianópolis. Como achei uma carta humanitária, que fala da humanização do parto, eu trago ela a essa tribuna. Essa carta explica a presidente o resultado dos trabalhos realizados durante o primeiro Congresso Nacional sobre o Parto Humanizado, realizado em junho desse ano, naquela Casa Legislativa. A presidente Ana Paula, autora da iniciativa, ressalta que o evento ficou sob a responsabilidade da Comissão de Saúde, em parceria com a Escola do Legislativo, e teve a presença de 600 participantes. O documento reflete a preocupação de todos em defesa do parto humanizado, em defesa da vida, e pontua indicativos das razões necessárias para que isso aconteça. Criar as condições de acessibilidade às informações, assim como ao serviço de assistência às mulheres sobre o benefício de optar por um parto natural, é uma obrigação de todos nós. E, por isso, faço a minha parte aqui da tribuna do Senado. O que diz a Carta de Florianópolis, nesse sentido, senhor presidente? Parto humanizado, em defesa da vida, inicia assim. Nós, entidades, organizações profissionais de saúde, gestores públicos, pesquisadores, parlamentares, parteiras, doulas, pais e mães, reunidos em Florianópolis, reconhecemos que a realidade em nosso país ainda mostra um desequilíbrio muito grande entre os números de partos naturais em nossa sociedade, que há escassez de recursos alocados, em especial a atenção ao parto, à vida, que falta acesso à informação de qualidade, que há um dilema para os registros dos bebês nascidos em casa, que a escolha da via do parto deve ser um direito das mulheres, que a mulher negra sofre 7 vezes mais violência obstétrica do que a mulher branca no ambiente hospitalar. Há uma discriminação, e não é eu que estou dizendo, é de um congresso que reuniu 600 especialistas no tema. E assim, senhoras e senhores senadores, a carta segue, dizendo a superação do modelo de atenção vigente ao parto e nascimento, que as casas legislativas nos estados e municípios priorizem a elaboração urgente de legislação específica para facilitar a implementação de práticas que conduzam ao parto natural nos hospitais brasileiros. Que os governos criem leis, garantam no orçamento programas e dotações específicas para a prática do parto natural e humanizado, que sai muito mais barato que, por exemplo, a famosa cesariana. A abertura de cursos nos municípios e estados para enfermeiros, obstetras e obstetrizes, que sejam facultados às mulheres, durante o pré-natal, formular seus planos de expectativa para seus partos e que esses sejam respeitados pelo serviço de saúde.
Entre os comprometimentos assumidos, eles destacam incentivar gestores para que busquem a instalação de centros de parto natural, fiscalizar a correta aplicação de recursos e execução de programas referentes ao parto humanizado nos conselhos municipais e estaduais de saúde. Ao final, senhoras e senhores, eles manifestam que nossos esforços desafiem as impossibilidades e que a vida prevaleça. Termino dizendo, senhor presidente, parabéns, deputada Ana Paula Lima, parabéns a todos os congressistas, parabéns aos 600 participantes por essa importante iniciativa e a contribuição que dão ao país, colocando o foco em um tema de suma importância para a humanidade, ou seja, trazer o ser humano à vida passa pelo fortalecimento desta questão. Fiz questão, senhor presidente, de abordar o assunto na tribuna, porque o texto do parto humanitário, com suas observações, sugestões, é muito, muito importante, é valioso, é precioso e merece de nós toda a atenção. Creio que a sua implementação trará, com certeza, a melhoria da qualidade de vida para os bebês que estão nascendo e serão aqueles que serão jovens, os adultos, os homens e mulheres que vão dirigir não só suas famílias, dar sua contribuição no município, no Estado e na União, mas vão dirigir o país, a nação no futuro. Senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência, a sua paciência, para que eu falasse de dois temas que, para mim, são muito caros.